Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 31 e 32, o seguinte: Jesus ele adverte Pedro, mas principalmente quem está por trás. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Porém eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu não sei que período dos 3 anos que Pedro recebeu, ou Satanás recebeu, essa advertência da parte do Senhor. Mas eu acredito que tem uma diferença de convertido e convencido. Ambos estão sob a proximidade do Senhor. Porque os que não são nem convencidos não vivem no meio do aprisco, nem próximo. Acredito que faça parte de uma etapa. Mas eu entendo que nem Pedro, que não estava tanto pela atenção de Jesus, havia até uma certa disputa entre eles no convívio, na proximidade, mas a Bíblia ressalta que era mais próximo dele era João, e havia aquela intimidade. Nós somos pais que temos mais de um filho, nós não temos preferência, mas tem aqueles que nós temos mais estreitamentos, aquele que nós nos aproximamos mais. Pois é. Porque é aquele que nos agrada, que nos obedece, que busca a nossa presença. Aquele que com Deus também é assim. Porém, andas com Cristo e ainda não és convertido? Essa pergunta serve para nós, mas ela poderia ser feita a Pedro, diante de uma circunstância. O cara andava com Cristo, aprendia com Cristo, usufruía do poder de Jesus como Deus, dos milagres, via de perto, ele via na frente da tela e por trás das cortinas, os bastidores da vida de Jesus, mas ele ainda não era convertido. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, Jesus, no 13, parte B em diante, Jesus ele perguntou para Pedro, para todo mundo assim, já que todo mundo estava dizendo, ruborizando por aí, quem é Deus, quem é Jesus, o que ele é, o Messias não é, o enviado não é. Aí ele perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mais adiante, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, parafraseando e aplicando na nossa vida, nós vamos à igreja, mas ainda não mudamos de vida. Não conhecemos a Jesus como deveríamos conhecer e não produzimos frutos de arrependimento. Porque quando Pedro ele disse isso, ele foi, de acordo com as palavras de Jesus, divinamente inspirado por Deus. O próprio Cristo diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, porém o meu Pai que está nos céus. Logo depois, Jesus fez aquele famoso trocadilho, por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Logo, Pedro significa pedra. Jesus ali não estava falando de Pedro, a pessoa do discípulo, e sim o significado da palavra pedra. Cristo ali falava de quem? Dele mesmo. Aí mais adiante, no 21, ele diz, então desde o início começou Jesus, desde então, a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer das mãos dos líderes religiosos,
dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ali sintetizou o plano da eternidade divino da salvação. Aí Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ou seja, Jesus, renuncia a isso, tu vai sofrer, brother. Mas ele falava com Jesus homem. Só que ele, porém, voltando, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Nós vivemos de uma forma ampla e geral, o povo de Deus, principalmente, restritamente, às vezes em estado de proximidade e santidade. Às vezes nós achamos que estamos próximos de Cristo, vivendo com Cristo, como Pedro, agradando a Cristo. Minutos ou segundos antes, Pedro foi usado pelo Espírito Santo, e minutos ou segundos depois foi usado pelo diabo. Nenhum de nós estamos livres disso. É bom, é gostoso, cada um ser usado por Deus mediante a sua busca, dentro da sua vocação. É o objetivo, é uma regra bíblica, mas Jesus, vivendo em meio aos seus discípulos, um deles, o que mais tentava se aproximar, brigava, pleiteava a atenção de Jesus, tomava a frente de muitas coisas diante dos outros discípulos, fora inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dito pelo próprio Cristo, e pouquíssimo tempo depois ele foi usado por Satanás. Aí por isso que lá na frente, eu não sei a ordem cronológica dos fatos, provou-se através do próprio aviso de Jesus a Pedro de que Satanás se andou e pleiteou e pediu para peneirá-lo. A linguagem de Cristo na época era a linguagem ligada a toda a cultura judaica. Então peneirar dá trabalho, separar o trigo dá trabalho. Olha o investimento e o trabalho de Satanás na vida de todos nós, Pedros de Cristo. Não importa se é João, se é Maria, se é Gesias, se é Gerlane, se é Poclênia, não interessa. Agora, aqueles que mais se aproximam e tentam se aproximar, conforme relata toda a historicidade bíblica do Novo Testamento, como Pedro tentava se aproximar, Satanás ele vai cirandar. Ele vai ver o potencial, ele vai presumir aquilo que Deus pode fazer. Jesus tinha dito para Pedro ensinar os seus irmãos. Na medida em que Pedro errou, Jesus falou para ele: quando tu se converteres, ensina os teus irmãos. Pedro aqui ainda estava em aprendizado. Aí Paulo lá em Efésios ele deixa bem claro, quando ele começa a argumentar e a admoestar todos nós. Quando ele fala sobre deixar mentira, falar a verdade e tal, no capítulo 4, no verso 27, não deis lugar ao diabo. Pedro, sem perceber, possivelmente aquilo não foi proposital. Quando nós damos o lugar ao diabo, também não é proposital. Porque se nós estivermos dando, como povo de Deus, lugar ao diabo, nós estamos bem mais longe de Deus do que nós possamos imaginar. Mas o inimigo ele é astuto. E se a palavra de Deus fala, como o próprio Pedro lá em uma das cartas dele, que ele cirandeia procurando a quem possa tragar, significa que há um investimento de proximidade e continuidade, até que ele consiga fazer com que um de nós sejamos perceptível ou imperceptivelmente usados por ele. Aí para finalizar, Pedro nos escreve na carta, na primeira carta dele, no capítulo 2, do verso 6 até o 8. Pois na Escritura, na Escritura se diz: vede, ponho em Sião
uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Quem é essa pedra? Ora, para vós, os que credes, a pedra ela é preciosa. Porém, para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta como a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também fora destinado. Pedro, eu só posso falar de determinada atitude, de determinado erro, de determinado mau procedimento com propriedade para alguém se eu já vivenciei aquilo. Eu não posso falar de algo que eu não tenho conhecimento. Eu posso até replicar um conhecimento que eu aprendi por terceiro, mas com propriedade só se eu já vivi aquilo. Em Mateus, Pedro viveu aquilo. Ele usou a mesma linguagem de Cristo. E ele ensinando quando Jesus disse para ele: quando tu se converteres, ensina teus irmãos. E ele começou a falar exatamente da pedra, não a pedra que era ele. Porque naquele momento, em Mateus, que foi lido aqui no capítulo 22, quando ele chamou Cristo à parte, e sendo usado sem perceber, ele estava sendo uma pedra de tropeço, possivelmente tentando ser, para que Cristo declinasse no seu propósito eterno. Vocês estão conseguindo entender de que a nossa bondade, ela não depende de nós. A nossa maldade também não depende, mas temos participação efetiva nela. Mas Paulo, ele disse: o bem que eu quero fazer, o acerto que eu quero ter, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Nesse momento do versículo 22 de Mateus 17, não era o mal que Pedro estava querendo fazer, mas ele estava sendo usado. Então nós precisamos ter a certeza que a quem estamos buscando, como estamos buscando, se tratando de Cristo, como estamos conhecendo, vivendo, tendo intimidade. Pedro vivia com Cristo, e Pedro foi usado por Satanás contra o próprio Cristo. E Jesus avisou a Pedro: o mesmo Satanás que te usou é o Satanás que pediu para te aniquilar, porque ele entende que lá na frente a obra na sua vida vai ser tão completa, entendeu? Que os teus erros do passado vão servir como pedra de construção no castelo, na edificação das outras pessoas. Não estou fazendo aqui para finalizar uma apologia para que nós tenhamos o prazer e o deleite e a vontade de errar. Mas não somos impedidos desse erro. Então, já que nós erramos dentro do princípio do controle eterno e sobrenatural de Deus, quando nós estivermos realmente embaixo daquela pedra que se chama Cristo, sob a sua vontade em obediência e busca constante, nós vamos ser o oposto da pedra de tropeço que nós fomos lá atrás. Alguém tropeçou em mim lá atrás, muito em mim em Vila Nova, muita gente tropeçou, mas lá na frente, mediante a minha busca, a minha luta, a minha inclinação para as coisas de Deus, eu vou edificar castelos na vida das pessoas. É bíblico, foi assim com Pedro, e não é diferente conosco. Deus, ele usa o pior que há em nós para tornar em experiência, para lá na frente ser o melhor de nós na vida das outras pessoas. Que Deus, ele continue nos abençoando rica, abundante e poderosamente.